Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, depois de um lapso em que ficamos sem fazer nenhum programa. Estamos retomando com a ideia de dar continuidade a esse que é um projeto antigo da emissora e que, modéstia à parte, tem trazido boas pautas, boas discussões a respeito de temas que são relevantes para a nossa cidade, para a nossa comunidade e até pretensiosamente, às vezes, extrapolando a questão da cidade mesma e alargando, digamos assim, os horizontes de discussão para temas de abrangência nacional. Mas a duplicação da RSC 287, a faixa nova de Camobi, traz diversas vantagens e desenvolvimento para Santa Maria e região. O esboço inicial do projeto de duplicação da faixa nova, que está sendo feito pelo Escritório de Engenharia Engemin de Pinhais, no Paraná, e por enquanto é um estudo preliminar com base em informações coletadas até agora, como o volume de veículos que passam em cada trecho, topografia de terreno e necessidades apontadas pelo Estado, como construção de viadutos, passarelas e ciclovias. Para sabermos mais detalhes e tirarmos dúvidas sobre o projeto de duplicação da RS 287, faixa nova de Camobi, sobre a mobilização e a luta para aprovar o projeto, que é uma reivindicação antiga da nossa comunidade, o Santa Maria Frente a Frente de hoje tem a satisfação de receber o deputado Valdeci Oliveira, deputado estadual Valdeci Oliveira, o ano passado, para nosso orgulho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e o Andrei Nunes, nosso amigo vice-presidente de comércio da CACISM. Nós temos alguns tópicos sugeridos pela produção para nós conversarmos, mas eu gostaria, antes de partir para essa coisa mais roteirizada, colocar a palavra à disposição de vocês. Vamos começar pelo nosso querido deputado, dizer da alegria e da satisfação que nós temos de mais uma vez receber um programa. A alegria é minha, Candinho. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Sempre que é possível vir aqui na TV Santa Maria e no programa Frente a Frente é um privilégio, é um prazer estar aqui junto também com esse jovem, empresário, Andrei, que também tem um papel importante no conjunto de todas as ações das entidades Santa Maria, vice-presidente da CACISM. O tema que você vai nos questionar depois é um tema absolutamente importante, necessário. Temos muito envolvido nele, principalmente a parte que já está em execução, digamos assim, que é os 208 quilômetros daqui até Tabaí. Mas estou muito feliz de poder estar aqui e agradeço muito essa oportunidade. Espero que a gente possa, aqui de uma forma muito tranquila e franca, prestar o máximo possível de informação à nossa comunidade regional, enfim, a todos aqueles que vão assistir esse programa a partir de agora. Andrei. Olá, Candinho, deputado Valdeci, me sinto muito feliz de estar aqui sentado nessa mesa e em nome da CACISM eu quero agradecer o convite também, o André, da TV Santa Maria e a emissora. E sim, a gente está vigilante, a gente está em cima desse tema há um bom tempo, né? E acho que aqui não vai ter divergência sobre a questão do tema da RS 287. E a CACISM sempre levando em conta o sistema produtivo da cidade e o avanço produtivo da cidade, né? E a SRS ela é extremamente importante para isso. Ela tem que estar em condições e, se possível, duplicada o mais rápido possível, né, deputado? Porque são dois aspectos, apesar aqui da apresentação referir especificamente a questão da possibilidade do estudo em relação à duplicação do trecho chamado de faixa nova, que não foi contemplado, né? Nós temos toda a rodovia com seus percalços do ponto de vista de programação em relação ao tempo, né? Que se eventualmente nós fôssemos esperar que a duplicação acontecesse no prazo contratual, sabe-se lá quando nós teríamos concluído a rodovia, né, deputado? Não, sem dúvida. E a gente sabe que tu tem se empenhado nisso de uma forma contundente, muito firme, provocando inclusive discussões que não fossem as tuas preocupações, de repente ficariam meio à margem de tudo, né?
Primeiro, eu acho que um equívoco desde o início, né, de não ter colocado, logicamente, a faixa velha junto com essa discussão, né? Eu acho que ela trazer agora os projetos é importante, mas certamente nós tivéssemos na famosa audiência pública que teve aqui no hotel, aqui na cidade na época, que foi bastante, no meu ponto de vista, aquém daquilo que nós deveríamos de divulgação, o espaço para que a sociedade santamariense regional também se pronunciasse foi muito pequeno. Eu estava lá, né, e lembro que a grande parte do tempo era para que os técnicos do governo apresentassem o projeto, e o argumento é que todos os questionamentos, as dúvidas fossem encaminhadas e que seriam respostas. Eu não recebi nenhuma resposta até hoje, prova até que já saiu todo o processo de licitação. Eu quero aqui dizer uma coisa importante, né, porque muitas vezes quando fala em privatização ou fala em qualquer participação privada, passa a ideia de que a gente é contra. Eu tenho total concordância com a duplicação da 287. Acho que, de fato, nesse contexto que nós estamos vivendo, é absolutamente impossível de fazer a duplicação se não tiver iniciativa privada participando. O que eu questiono, na verdade, foram os métodos e a forma, os prazos estabelecidos e, no meu conceito, os desrespeito que no cômputo geral foi feito com o município de Santa Maria. Nós somos uma cidade, entre esse trecho, nada, não menosprezando ninguém, somos a cidade mais importante desse trecho, a cidade que transforma, na verdade, a chegada e a saída de todos os cantos, praticamente, do norte do estado, da fronteira oeste e tal, toda passa por aqui. E nós estamos, pelo projeto original, ficaremos para a última etapa para duplicar o trecho daqui até Cabrais, né? A nossa luta tem sido, Candinho, e não só minha, é de todos nós. Eu tenho discutido bastante, inclusive, com o setor empresarial da cidade, com as entidades, com o poder público, de que nós temos que fazer um movimento enorme, que estamos fazendo, para reverter essa situação sem prejudicar aquilo que está sendo pensado por todo da estrada. Hoje em dia, não sou da área, a gente vai aprendendo por tudo que existe hoje dos métodos de possibilidade, toda a capacidade que tem hoje da engenharia, as novas tecnologias. Uma empresa do tamanho da empresa que ganhou essa concessão, é impossível que não possa ter ao mesmo tempo dois grandes canteiros de obras. Um canteiro de obra que faça essa parte de Santa Cruz até Itabaí e um outro canteiro de obras que faça Santa Maria até Santa Cruz, pelo menos, entendeu? Isso, para mim, é o que nós queremos. E eu acho que o movimento que estamos fazendo, ele ainda não é o ideal, ainda falta nós abotoar bem as questões, mas a partir dos movimentos feitos, audiências públicas feitas, dos embates que nós fizemos, inclusive na Assembleia, em várias outras reuniões, há hoje uma sinalização por parte do governo do Estado, que é o poder concedente, e da própria empresa, de repensar os prazos para esse trecho que eu chamo assim de Santa Maria a Cabrais, já que dali para lá mais ou menos está estabelecido. E a última audiência pública que a gente fez na Assembleia, com a participação de muita gente presencial e virtualmente, com vários empresários aqui da cidade, das entidades empresariais participando, ficou claro de que é possível sim nós antecipar os prazos, talvez em torno aí de 10 a 12 anos, que seria já um grande avanço, em vez de ser a 2040 para 2029, 2028, 2029. Eu acho que essa é a grande tarefa nossa. E dando continuidade a isso, só para encerrar, nós inclusive estamos articulando pesado, né? Eu fiz uma última reunião com toda a direção das entidades empresariais aqui da cidade, das entidades de vários setores, e no dia 4 de maio nós conseguimos marcar uma reunião com o vice-governador do estado, às 11 horas da manhã. Lá estará eu e mais 10 entidades empresariais da cidade, mais o reitor da universidade, mais outras lideranças da cidade, para dizer para o governador, a cidade, não é o Valdeci, a cidade está aqui, toda ela organizada na sua pluralidade, para dizer o seguinte: não aceitamos desrespeito com Santa Maria e queremos um tratamento diferente daquele que está no projeto original. Acho que essa é a grande tarefa. A discussão de tarifa, a discussão também está dentro desse quadro, mas para mim o mais importante nesse momento é mudar esta concepção de que aqui não pode ser o último. Nós temos que estar no mínimo junto com aqueles que estão iniciando em outras pontas da estrada. E a Cassisme, como se engajou nesse processo? Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas, certamente capitaneadas aí pelo deputado, mas assim, a partir da fala do Valdeci, parece que por um momento a gente
está conseguindo criar condições para que haja uma união de todas as forças da cidade no sentido de buscar alguma coisa que é do interesse de todos, né? E como é que a Cassisme entrou e como é que ela está nesse processo? A Cassisme ela tem uma tradição de protagonismo em cima do desenvolvimento da cidade, né? Ela tenta ter esse protagonismo por ser uma entidade de 126 anos, então ela busca essa questão de protagonismo. E aconteceu assim dentro da questão da criação do CIOSP, que foi a Cassisme e o Concept que viabilizaram aquela obra lá. Acontece isso dentro do aeroporto, que hoje a Cassisme administra o aeroporto de Santa Maria, o fundo do aeroporto, com questão dos aluguéis, para a questão de reparo de administração do aeroporto. E não poderia fugir da guerra da RS 287, né? A Cassisme acha que esse contrato, ele, principalmente no que se tange à questão de penalidades, ele é muito vago, né? A gente começou com uma briga da duplicação, né? Vemos que a empresa, né, deputado, é favorável à questão da duplicação daqui para lá, até Santa Cruz. Então, é a vontade da empresa, existe, a tarifa seria elevada quase a menos de R$1 para poder fazer essa obra, segundo informações da empresa. Então, a gente pressiona isso e o deputado Valdeci tem sido um aliado importante em Porto Alegre, dentro do poder público, para que isso seja levado em consideração, levado até as autoridades notórias para que aconteça esse tipo de coisa. Mas a gente começou também, e vem nessa luta que é mais recente, a questão das condições da rodovia. Então, a gente entende que Santa Maria... Respondendo primeiro a tua pergunta, a questão de Santa Maria, por seu protagonismo, Santa Maria tem uma universidade federal, Santa Maria é um polo regional, independente do ponto de vista econômico, de pedágios, de praças de pedágio, que teoricamente as praças de pedágio têm menos faturamento que as praças de pedágio próximas à capital. O que não acontece é que essa praça de pedágio aqui, antes do Recanto Maestro, ela está tendo um faturamento muito além do que eles esperavam. Então, maior que todas as outras. Exatamente. Então, existe então o protagonismo que a gente tanto fala, existe não só de Santa Maria região, como de faturamento. Então, por que Santa Maria ficou fora disso? Por que nós vamos ter que esperar, sei lá, 40 anos para que seja duplicada de Santa Cruz para cá? Então, a Cassisme entende que isso não pode acontecer e a gente vai ter que lutar com unhas e dentes e estamos lutando para isso. Um outro ponto, Candinho, que acontece também é a questão das condições da rodovia. A gente está vendo que a rodovia de Santa Cruz para cá, Candelária, Agudo, Paraíso, ela está se deteriorando. Tem buracos, tem ondulações e isso tem nos incomodado bastante, né? E nós temos, e isso a gente já tem um parecer desenvolvido pelo escritório de advocacia competente aqui de Santa Maria, o MMT Advogados, inclusive, que está na nossa mão e a gente está estudando esse parecer, né, para que na hora certa a gente encaminhe esse parecer à justiça, enfim, aos competentes, aos envolvidos, para que se tome uma atitude. Santa Cruz ele já tomou essa atitude. E Santa Cruz, se for ver perto para cá, de Taquari para cá, de Santa Cruz, eles estão quebrando toda a estrada já. Eles estão fazendo toda a fundação, toda a parte de base já, toda a parte de asfaltamento, tudo novo já, em função, não sei se em função disso, mas em função também de que ali o poder público... Aí teve uma ação do Ministério Público. Uma ação do Ministério Público que teve em cima da empresa, que multou a empresa e que a coisa, querendo ou não, aconteceu, né? Então, nós estamos dando um prazo. A gente teve com a direção da empresa recentemente, eles falaram que vai ter uma frente de obras independente daqui até Santa Cruz, que vai reparar os danos que a rodovia tem. Eu viajei ontem a Porto Alegre e não vi nada. De Paraíso para cá não tem nada, de Santa Cruz para cá não tem nada. Mas a gente tem um prazo que a gente estipulou dentro da associação, da Cassisme, que vai ser o prazo que a gente vai respeitar, né? que ele foi nos dado. Então, é isso que a Cassisme atua, é dessa forma que a gente atua e sempre pensando no protagonismo e importância de Santa Maria. Eu acho que a gente tem que até ser um pouco egoísta nisso e meio que ter um foco direcionado
para que não existe nada maior que Santa Maria. Então é isso que nós vamos lutar até o fim. Faltou força política para a cidade quando das definições iniciais relativamente à duplicação, deputado? Ou faltou engajamento, ou faltou união? Porque é uma coisa, a gente sempre fala nisso, sim, né? Sim. Porque até alguém, e eu uso isso, não sei, acho que não fui eu originalmente que cunhei essa expressão, mas que nós temos aqui a questão da síndrome do arbusto, né? E quando alguém se destaca um pouco, já vem alguém querendo podar, né? Parece que todo mundo quer ser protagonista, mas ninguém está disposto a se socorrer da experiência do outro. Eu acho que tem movimentos, tem esforços, aliás, mas são muitos individuais, né? Talvez não teve um grande esforço coletivo. Eu tenho falado, o André já viu a minha fala, de que nós temos aqui em Santa Maria ainda uma cultura de falta de mobilização coletiva, né? Se nós pegarmos o exemplo da região da Serra, de Caxias, de Bento, de Garibaldi e outros tantos, lá na hora que é a luta em defesa daquela região, não olha-se para a cor partidária, todo mundo está engajado, todo mundo está junto. Me parece que Santa Maria a gente não superou isso ainda. Dependendo de quem, né, levanta o assunto, as coisas parece que dão uma recuada. A gente acaba não compreendendo de que, na minha concepção, todo mundo tem que estar junto nesse processo. Se nós pegarmos o exemplo do hospital regional, a gente só conseguiu fazer valer a coisa mesmo quando a gente conseguiu todo mundo pegar junto. Se a gente pegar o exemplo do Hemocentro Regional, que ia sair daqui, né, a gente pegou junto e chamou todo mundo para estar junto nessa briga, e tantas outras experiências. Então eu acho que essa questão da rodovia, primeiro faltou, e segundo eu acho que faltou por parte, naquele momento por parte do governo do estado, esclarecer melhor, né? Faltou um pouco de informação. Nós, todo mundo somos favoráveis à duplicação, e quando saiu a notícia, vamos fazer a duplicação, bom, que ótimo, e não olhamos os detalhes. E só vamos nos dar conta de que o contrato, como foi assinado, ele era, na minha avaliação, absolutamente desrespeitoso com Santa Maria quando ele já estava assinado. Quer dizer, foi a partir daí que a gente começou a fazer um movimento, começamos com coisas mais pontuais, a questão da localização do pedágio, várias questões, e nos damos conta, né, a partir de várias audiências que eu acabei propondo também na Assembleia, de que era impossível de nós ficar de braços cruzados, uma cidade que tem o potencial da nossa e que abrange 1 milhão de pessoas nesse entorno aqui, e que nós tivéssemos que ter o pedágio só daqui a 20, 22, 23 anos. Eu sempre uso o exemplo, Candinho, de que uma criança que nascer agora, né, ela já vai estar dirigindo com carteira de motorista, pagando o pedágio, nós ainda não teremos o pedágio aqui na cidade, na região. Então, acho que a partir daí, começou a se compreender que era necessário, não porque o Valdeci ou a Cassis mesmo, isso tem que ser uma postura de toda a sociedade dessa região e de Santa Maria. E um dos argumentos que me convence cada vez mais de que dá para nós fazer essa briga e ter sucesso é exatamente os números, entendeu? Porque se nós temos 5 pedágios aqui a Itabaí, e o pedágio que tem o maior índice até agora de números de carros que passam, e isso entra o dinheiro no cofre da empresa, é o nosso aqui de dentro de Santa Maria, em função, primeiro porque a cidade tem um movimento muito grande, segundo, porque tem hoje um atrativo extraordinário na Quarta Colônia, que é a questão, né, turística e gastronômica, enfim, todas as questões que é bom para Santa Maria também. Eu sempre digo que a região só vai crescer aqui, Santa Maria, e compreender que ela vai crescer junto e vice-versa. Então nós temos esses elementos, esse argumento importante. Então, e há, pelo que eu percebo, mesmo que o cara que, a última audiência pública na Assembleia, o diretor da empresa, o Renato Bortoletti, acabou saindo, quais razões, eu não sei, mas igual a gente tem que continuar pressionando. A última audiência que a gente fez na Assembleia, que eu falei que virtualmente alguns participaram, ela teve um impacto tão importante que na outra semana veio o diretor-geral da empresa de São Paulo conversar comigo na Assembleia, entendeu? Para compreender, entender um pouco mais, tal. O cara conhece tudo, eu levantei todas as questões e ele disse que, logicamente, que o poder concedente estabelecer, não há nenhum problema de mudar, porque tinha um discurso, às vezes, alguns... À vontade, existe a vontade. À vontade, mas tinha alguns discursos, às vezes, em alguns setores do governo, mas tem um contrato estabelecido, o contrato se muda a hora que quiser, entendeu? Sim, depende das partes. Né? Exatamente, e principalmente para o bem de uma comunidade que está reivindicando algo que não é nada maior do que ter igualdade nesse processo, entendeu? Então eu acho que as coisas vão acontecer, eu espero muito desta reunião que nós vamos fazer dia 4 de maio, né, com
todos as várias entidades empresariais da cidade, com o vice-governador do estado e com o secretário de parcerias público-privado, o Capelucci, que é o cara que pelo estado responde por esse processo, para que a gente possa avançar. E mais do que isso, mesmo que a gente não tenha o retorno que a gente está pensando ou a resposta final no dia 4, eu acho que a cidade precisa continuar se mobilizando. É este o momento que nós vamos mostrar para o estado e para o governo, para quem quer que seja, para quem seja o governo, de que essa cidade tem capacidade sim de mobilização e tem direito de reivindicar. Se nós não fizer isso, Candinho, fechar aqui, nós não adianta nós só dizer, tá, que bom que o projeto da faixa nova de Camobi está sendo feito, porque se não houver essa mobilização para que a duplicação também comece aqui, não será a faixa de Camobi que vai ser feita antes dessa duplicação, ela pode ser feita, não sei quando. Então isso está casado, mas nós temos que resolver esse primeiro problema e ajustar, logicamente, logo aí na frente a outra parte que é extremamente importante para a cidade, não só por causa da universidade, mas Santa Maria hoje não é mais uma cidade do interior, é uma cidade do interior, mas uma cidade grande do interior, e nós temos que tratar ela dessa forma. Quando a gente fica pensando na relevância da cidade, basta a gente fazer uma comparação com os municípios do nosso entorno e ver, digamos assim, o crescimento das populações nos últimos 40, 50 anos, comparativamente com o de Santa Maria, né? Existe um êxodo nos outros. Acho que não tem que se discutir isso, é tão óbvio, tão e não flagrante, só êxodo, né? Não só êxodo, como grande parte dos serviços desses municípios e dos serviços públicos, inclusive, são feitos aqui em Santa Maria. Concentrados aqui exemplo, na saúde cidade. E educação. Estão concentrados aqui na saúde cidade. E educação, principalmente. Quer dizer, então, ignorar isso realmente, eu acho, eu vou utilizar a expressão que tu utilizaste no início, foi um desrespeito para com Santa Maria, uma absoluta desconsideração, por isso que eu fiz a observação a respeito, digamos assim, de força política, né? E uma coisa que a gente, quer dizer, tangenciando o tema, passando meio ao lado, mas que também tem relevância, é nós nos mobilizarmos, né, para que tenhamos uma representação política cada vez mais forte, né? Não adianta ficar o Valdeci em Porto Alegre e o Pimenta em Brasília brigando pelas nossas causas. É preciso que tenha mais gente, que haja mais comprometimento da nossa gente com a condução de representantes nossos efetivos para os parlamentos, né? O Valdeci falou na questão da região da Serra, por exemplo. Quantos representantes eles têm na Assembleia Legislativa, né? Tem crescido de uma forma impressionante a participação do parlamento da região da capital para a região da Serra, entendeu? Eu não tenho certeza, mas os números são... Aumentou. 70% da representação da Assembleia deve estar da região da capital em relação à Serra, mais ou menos, entendeu? E o interior do estado cada vez fica mais capenga nesse sentido. Se nós pegar aqui exemplo só da metade sul, tem eu, o Beto Fantinel, que agora é secretário, tem um que é suplente, que é de Cruz Alta, que assumiu, mas é suplente, tem o Marenco de Santa Linha da Boa Vista, o Frederico de Uruguaiana, né? E olha lá, entendeu? Eu já fico na dúvida onde que estão os outros. E olha o mapa do estado, viu? O que isso significa, né? Eu sou de uma época, em 98, eu fui deputado federal, né? Aqui da cidade era eu, o Marcos Rolim, o Renan Curtis e o Nelson Marquesan. Tinha 4 diretamente vinculados com a cidade, mais 3 deputados estadual, entendeu? Hoje nós temos o Pimenta, que é ministro, que eu acho que é extraordinário, nós temos que aproveitar bem isso, mas não temos uma outra representação, entendeu? E aí, é um outro debate que a gente tem que fazer, como é que a gente faz, porque eu acho que a cidade está perdendo a oportunidade de ter uma representação maior, porque ela tem potencial de ter, no mínimo, 3 deputados federais e 3 deputados estaduais. Potencial tem. A gente não pode também, estão falando em questão de representação do Executivo Municipal, que tem um alinhamento com o governo estadual. Né? No momento que a gente tem um contrato extremamente... o senhor que era jurídica, né, Cadinho? É leonino que se chama, né? Um contrato extremamente leonino e a favor... Hoje da empresa... Hoje o contrato, e me permite, me corrija se eu estiver errado, deputado, ele não prevê multa monetária para a empresa. Hoje são diversos apontamentos que são feitos por condições, eu vou bater em cima da condição de rodovia, porque para mim tu não pode estar pagando pedágio numa rodovia como diz meu pai, com panela com panela na estrada, né? Então
Hoje o contrato ele não prevê multa monetária, ele prevê apontamentos dentro, através da agência, enfim, eu não sei quem que pode fazer esses apontamentos, das condições da rodovia, e no final, quando tiver os períodos de reajuste da tarifa, ela é ou não elevada. Então, e aí, qual é o critério para fazer esses apontamentos? Que pontuação que tem esses apontamentos para que a tarifa não seja elevada? Ou seja, nós não vamos ter isenção de tarifa ou diminuição de tarifa. Só sobe. O que decide é os apontamentos, se sobe menos ou sobe mais. Então, isso já é um completo absurdo, porque a empresa ela vai se basear nisso para fazer a questão dos reparos. E que eu torno a dizer, está morrendo gente nessa estrada. E aí nós vamos falar, eu quero falar de um outro tema, que é a questão da segurança dos motoristas, né? Não é só uma ambulância que tem que ter no acostamento ou um guincho. A rodovia ela tem que dar condições de trafegabilidade, né? E um buraco, a gente sabe, as condições da rodovia, elas são fundamentais para que diminua a questão dos acidentes, diminua o risco, que tu consiga chegar, e aí nós vamos voltar para o desenvolvimento. Quanto mais rápido tu conseguir chegar em Porto Alegre, melhor, né? Porque todos nós, muitos empresários, muitas pessoas têm, o próprio deputado tem o seu trabalho em Porto Alegre. Então, tu perde muito tempo nesse deslocamento até Porto Alegre. Hoje, com esse monte de pare-siga que tem em frente de obra, você está se levando 5 horas e meia, dependendo do horário que tu sai daqui ou sai de Porto Alegre. Isso é um perfeito absurdo, Candinho. Isso teria que cada vez diminuir isso. E com uma duplicação nem se fala. Mas hoje nós estamos demorando 5 horas e meia para chegar na capital do estado, em função de uma rodovia que está em péssimas condições. A gente não pode, isso não pode acontecer, entendeu? A gente tem que se ter as frentes de obra, tem que se ter, só que para concluir, o pavimento se deteriorou tanto que eles não conseguem mais, eles arrumam na frente e estraga atrás, arrumam atrás e estraga na frente, então eles estão sempre com frente de obra para poder fazer a recapagem do asfalto, e isso ocasiona o pare-siga, né? Bom, o tema está ótimo, eu acho que uma série de esclarecimentos estão sendo feitos, e esse chamamento, né, que tanto o deputado quanto o Andrei fazem a respeito da necessidade de que tenhamos engajamento, que tenhamos esforço coletivo, é ótimo que nós podemos continuar no bloco seguinte, porque eu fui compelido agora a chamar um intervalinho para que a gente possa tomar uma água mais tranquilo e depois retomarmos a discussão. Já retornamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas.
De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Estamos retomando o Santa Maria Frente a Frente desta edição em que estamos conversando com o deputado estadual Valdeci Oliveira e com o empresário Andrei Nunes, vice-presidente de comércio da CACISM, sobre as questões relativas à duplicação da ESC 287, com todas as suas implicações, com todos os problemas, e parece-me assim que é bem clara a necessidade de que todos estejamos permanentemente mobilizados. Isso é só um exemplo, né, deputado, do que representa a nossa imobilidade do ponto de vista das consequências em relação ao futuro, ou a nossa capacidade de nos mobilizarmos e lutarmos por aquilo que é de interesse coletivo. Sem dúvida. Primeiro, eu acho que esse movimento que nós estamos constituindo, quando eu digo nós, o conjunto das forças da cidade, em relação a 287, eu espero que ela seja, inclusive, um experimento duradouro, né? Não só nesta, em tantas outras questões. Mas Santa Maria cada vez mais precisa dessa organização. Eu queria pegar dois ganchos aqui, a fala do Andrei. Primeiro, a questão da estrada, a situação da estrada, a precariedade da estrada, ela é muito complexa, entendeu? Porque eu vou e volto toda semana. Então eu vou todas as semanas a Porto Alegre, volto todas as semanas, às vezes volto à noite. Acho que de fato o pare e siga é importante e necessário por causa das obras, mas poderia ser um pouco mais organizado. Essa é a minha avaliação, entendeu? E segundo, na audiência pública que nós tivemos, Candinho, nós conseguimos tirar daquela audiência 4 encaminhamentos que eu acho que ele é importante. O primeiro deles, o compromisso da empresa, e nós vamos cobrar, o compromisso da empresa de que até o mês de junho 100% da estrada estará com condições boas para tráfego, entendeu? Não terá mais os vários montinhos e buracos, etc. Esse foi o compromisso da empresa. Nós vamos continuar acompanhando e vamos cobrar. O segundo decisão dessa audiência pública, uma questão que já era para estar pronta e o governo não encaminha porque não tem disposição política. Todos os contratos estabelecem que tem que ter um conselho de usuário, entendeu? O conselho de usuário é um conselho que várias entidades, setores da sociedade têm esse conselho para fazer o acompanhamento, a cobrança, as questões todas da estrada, do contrato. Não foi instalado até hoje. O secretário que estava lá disse naquela oportunidade de que em 30 dias o governo ia encaminhar, não cumpriu com a palavra até agora, né? E porque ele tem que encaminhar para a Gergs, que é uma outra questão que eu quero falar depois também. Acho que essa é uma questão séria, porque o governo acaba dizendo e não cumprindo. O terceiro item que a gente conseguiu tirar de lá, que eu espero que a gente consiga implementar, os que ficaram responsáveis, e o próprio diretor que veio de São Paulo disse que eles iam fazer isso, é de que a maioria das comunidades da periferia, digamos assim, do entorno das 287 não sabe o que vai acontecer. Eles não conhecem os detalhes, né? Às vezes, eu sempre digo, tecnicamente, tu pode fazer um projeto de 208 quilômetros, do ponto de vista técnico e tal, mas as realidades locais, várias questões que quem conhece, aqueles que vivem, que moram, que estão naquele entorno, nunca foi discutido com essa comunidade, entendeu? Eles se comprometeram de começar a estabelecer
um conjunto de reuniões técnicas com todas as principais comunidades, audiências para explicar para as comunidades o que vai acontecer naqueles trajetos, tecnicamente, como é que vai ser, e inclusive dar a oportunidade de, quem sabe, mudar alguma questão que de repente esteja inadequada dentro da realidade local daquelas comunidades, várias questões que eu não vou aqui citar, mas nós sabemos que hoje tem vários gargalos nesse sentido. E a quarta questão exatamente é a questão de que poderíamos logo em seguida começar então a discutir essa questão da possibilidade de duplicação, de iniciar bem antes a duplicação de Santa Maria. O secretário chegou a dizer que não necessariamente a duplicação e a antecipação não envolveria aumento do preço do pedágio, mas essa é uma outra discussão que a gente tem que fazer. Então, primeiro, acho que tem esses compromissos, nós vamos cobrar. Não foi feito para mim, foi feito para um conjunto, não só de deputados, de entidades, né? E a última coisa em relação à Agergs. A Agergs ela é uma agência, para quem não sabe, a agência reguladora de todos os contratos, de toda a questão de preço, quando aumenta o preço do pedágio, da água, etc. e tal, quem define isso é a Agergs, essa agência, e que na minha avaliação não vem cumprindo com o seu papel. Eu disse isso na audiência pública, eu sei que isso criou alguns constrangimentos, mas no meu papel é de apontar e que venha, né, dizer o porquê que não está acontecendo. A Agergs foi convidada para estar naquela audiência pública, ela era importante, ela acabou não estando. O argumento do então presidente anterior disse que o governo acabou não mandando o convite para eles virem até a audiência pública. Aí nós descobrimos, na semana passada, o presidente da Agergs acabou pedindo demissão, não só da presidência, mas também de conselheiro da Agergs, alegando que tinha intromissão política, que estava sendo, na verdade, a Agergs transformando, digamos assim, num braço do governo, que é completamente errado. Inclusive, na última terça-feira, na reunião da Comissão de Assuntos Municipais, eu solicitei ao presidente da comissão que convoque ou convide a atual presidenta da Agergs para ir na comissão explicar o que está acontecendo, porque ela não pode ser uma entidade de governo, uma entidade de Estado, entendeu? E não pode ter intromissão. Então, o presidente saiu atirando bastante. Quem vê a correspondência dele percebe que tem uma série de problemas. Então, primeiro, que tem alguns desencontros aí do próprio governo, que precisam se acertar e precisam dar segurança jurídica, digamos assim, para tudo que está acontecendo, e segurança para nós, o usuário, de que as coisas vão acontecer. Então, esse me parece que é o tema central que a gente também tem que tratar daqui para frente, mas logicamente que eu espero, assim, sinceramente, Cândido e Andrei, de que nesta conversa com o vice-governador e com o secretário, nós saia de lá com sinais positivos de que, de fato, o governo vai olhar com outros olhos, né, a cidade de Santa Maria e a região centro do estado em relação à duplicação. A questão, acho que, fazendo um gancho do que o deputado acabou de falar, Candinho, a questão do aumento ou não. O presidente Pacheco sempre diz uma coisa: o que é um pedágio caro, o que é um pedágio barato? Né? Eu tenho certeza que se, sei lá, aumentar 70 centavos o valor do pedágio aqui, nessa praça aqui especificamente, porque não seria uma reação, não seria uma reação em cadeia, seria um aumento, pelo que eu entendi, posso estar errado, localizado ali nas praças de pedágio de Santa Maria, sei lá, um aumento que não passaria de R$1, vamos dizer assim. Eu não teria problema nenhum de pagar um pouco a mais e ter pelo menos uma previsão de que seja duplicado até 2029, sei lá, qual é que é o prazo deles, né? O problema é a gente pagar pedágio do jeito e não é pouco, a gente paga que dividir os valores são menores, não, a gente paga muito pedágio para ir a Porto Alegre hoje. 5 pedágios. Né? Quem tem o sem parar aqui, ele sabe que acumula a tag e tu paga no final do cartão, é um horror, eu pago um horror de tag. E a gente ter esse problema de trafegabilidade na via. A via está ruim, isso não incontestável, está ruim, a estrada está ruim, né? E se a gente for parar para pensar, deputado e Candinho, eles vão ter que arrumar isso. Então, imagina quando, tirando as frentes de obra que eles têm para lá, eles vão começar, eles vão criar, segundo informações, que não está acontecendo, inclusive, mais uma coisa que eles se comprometeram e não fizeram ainda, de ter uma frente independente em direção a Santa Cruz. Todo esse inferno que está acontecendo antes de Santa Cruz, porque é um inferno, Candinho, é um inferno. São 5 pares siga até Santa Cruz. 5 pares siga. Desculpa, eu sofri um acidente grave, acabei de falar aqui no intervalo,
que foi de uma parada na via e veio um caminhão atrás de mim, bateu e me atirou embaixo de uma ponte. A gente coloca a nossa vida em risco, sim, cada vez que para esse carro no canteiro de obra, se está mal sinalizado, de um carro vir, um caminhão vir atrás, não enxergar e bater, que é o que está acontecendo. Já deu acidente. Que está dando acidente grave. Morte, né? Então, Candinho, se tu tem 5 paradas até Santa Cruz, de Porto Alegre de Santa Cruz, tu tem 5 riscos que tu vai correr parando o carro. Agora eu fico imaginando, eles vão fazer toda a parte, eles têm que recapear de Paraíso para cá, porque não tem o que fazer. Agudo tá só buraco, Paraíso tá só buraco, mas é buraco mesmo, não é ondulação, é buraco que tu tem que desviar. Eles vão fazer todo esse inferno de volta de Santa Maria em direção a Santa Cruz. Eu fico pensando, nessa visita que a gente fez até a Sacira ali em Santa Cruz, eles falaram que não fazem mais frentes de obra em função de ter muito pare e siga. Mas eu fico pensando, meu Deus, nós vamos ficar limitados a ficar assim, ao mesmo tempo limitado. Eu acho que eles vão ter que achar uma saída, né? Porque hoje as obras são de dia. Eu não vi obra de noite. As paradas que tem de noite, eu fui até ontem em Porto Alegre de noite, são das obras que ficam inacabadas, né? Daí ele fica uma pessoa sinalizando. Então, eu fico pensando, e para concluir, o inferno que vai ser nós viajarmos aqui, no mínimo, vamos falar de 8 parecidas, porque para conseguir resolver esse problema até junho, essa informação é nova, que eu não me lembrava dessa informação, deputado, para eles concluírem as condições mínimas de rodagem na estrada até junho, a nossa vida vai virar um inferno, para quem vai para lá. Vai ser muito difícil. E eu só pergunto, primeiro assim, em relação a isso que ele fala de pedágio, eu não tenho certeza, mas ida e volta a Porto Alegre a gente gasta R$54, tá? É isso aí. R$54 ida e volta, mais ou menos R$54. Então imagina, nós temos casos, que é uma outra questão, né? Mas nós temos muitos casos, porque não foi discutido esse tema, de comunidades que estão repartidas, entendeu? Estão no meio. O pedágio de Santa Maria, por exemplo, ele está no meio da comunidade que vem todos os dias para Santa Maria. Palma, né? Trabalhar, estudar, e vice-versa. São exemplos, professores da escola municipal ali na Palma. Tem na subida ali, né? Isso. Mas tanto os que vão para lá como os que vêm para cá, porque tem muita gente daqui que trabalha todos os dias ali no Recanto Maestro agora, né? Porque aumentou muito os empregos, entendeu? Tem casos de pessoas que têm necessidade, tem 2 carros, entendeu? Então, quer dizer, essas coisas todas poderiam ter sido discutidas. Isso não foi. Bom, agora as coisas são um pouco mais complexas, a gente vai ter que continuar avançando. Mas eu acho, por exemplo, que essa questão do pare e siga vai ser inevitável, né? Agora, se tu percebesse que aonde está fazendo a obra, ela está durando ótimo. Porque teve um período, agora já melhorou, teve um período que tu ficava parado, tu ia para Porto Alegre na semana, na outra semana quando tu voltava, aquele local estava tudo cheio de buraco de novo. O gerente disse que tinha um problema de material e de solo, e que isso foi resolvido a partir da contratação de uma pesquisa especializada da área de solo da Universidade Federal de Santa Maria. Me parece que é verdadeiro, porque na região ali de Venâncio Aires, aquela região, de fato, estão escavando 1 metro, entendeu? E botando vários tipos de forma de base e tal. Então, acho que ali as coisas estão melhorando. Agora, não é uma coisa rápida, entendeu? Acho que a gente tem que trabalhar muito essas questões. Por isso que eu acho, se a empresa tivesse disposição e o governo exigisse disso, 2 grandes canteiros de obras, qualificado, daqui para lá e de lá para cá, diminuiria, mesmo que tivesse o pare e siga, que é uma questão que não tem como não ser. Frentes robustas, o senhor diz, né? Frentes robustas, mas ao mesmo tempo tu perceber que a coisa está acontecendo, que a obra está acontecendo, que a duplicação está acontecendo. Tu paga o pedágio, ninguém gosta de pagar, mas tu percebe. Agora, quando tu paga, Andrei, que nem tem feito agora, e a sinalização de que cada vez que tu passa no pedágio da Palma, que tu paga a ida e volta, de que a possibilidade de uma duplicação vai ser daqui a 22 anos, bom, é terrível, entendeu? Quer dizer, esta me parece que é o centro, né? Problema vai ter, eu sempre uso um exemplo, que quando a gente fez aquela obra, que nunca mais deu problema no acampamento, né? Que a gente fez a concretagem, que criou uma confusão ali, eu levei muita crítica e porretada do quanto é lado. E eu lembro que o senhor disse, mas não se preocupa, prefeito, para melhorar tem que estragar, né? E eu aprendi assim, para melhorar tem que estragar. Agora, não precisa estragar tanto também, né? Tem que dar as condições para que a gente possa... Eu acho que seria um tema que a gente nem precisaria estar discutindo aqui, né? Eu acho que
Pelo amor de Deus, quando tu terceiriza uma situação que é aqui a questão do pedágio, a gente não deveria nem estar questionando isso. Não deveria, né? Poderíamos estar com Sim. outros problemas, mas não buraco numa estrada, cobrando 50 conto de pedágio de volta. Porque não está cobrando agora, né? Que ele começou a cobrar em outubro. Sim, Antes de intervenção. Entendeu? A cobrança do pedágio ela está muito antes de começar as intervenções. Então me parece que faltou preparo ou disposição política e compromisso dessa empresa para que, também não vão duplicar da noite para o dia. A gente tem consciência disso. Mas as condições tem que dar, porque eu estou pagando, né? O dinheiro nosso que está indo. Eu queria aqui, nós podíamos estar discutindo realmente a situação dos produtores, que o senhor falou, a questão das comunidades que ficam em volta do passagado, não sei o que mais, essas coisas todas. Isso que nós tínhamos que estar discutindo. Agora, que a rodovia está com buraco, não dá para discutir, né? Eu digamos assim, filosoficamente sou contra pedágio. Eu acho que o Estado deveria, o ente, né, deveria oferecer estradas em condições de que nós trafegássemos. Mas a gente sabe que isso é um sonho, isso é um ideal, que não há as menores possibilidades de que nós tenhamos essa situação resolvida a partir de investimento de recursos públicos e tal. Mas então, pelo menos isso, né? Se tu pagas, que tu tenhas condições mínimas de trafegabilidade, que não haja riscos de acidentes, de fatalidades, como já aconteceram, né? Danos para os veículos que sofrem avarias. Eu fui presidente da GESB, né? A GESB teve aquela ação do buraco zero. Eu não me lembro de estar tão ruim a estrada. Claro, naquela época estava um recorde. O senhor era prefeito naquela época, né? E eu não me lembro de estar tão ruim a estrada. Desde aquela época. Claro, aquela época era uma calamidade, né? Mas a estrada hoje, ela está muito ruim. Na última vez que eu passei, não é digna de pedágio. Final de ano, que eu fui visitar um irmão no litoral e achei bem complicado. Achei bem complicado, né? Especialmente para quem tem, como é o meu caso, um carro de passeio. Carro mais baixo. Mais baixo, bem ruim a situação, né? E essa questão... Viu que a gente pegou um gancho? E a situação, a qualidade da estrada é ruim para a empresa, para nós, usuários, mas para a empresa também. Porque muita gente já está começando a sair daqui para 290, por causa da condição da estrada, entendeu? Então, também eles estão perdendo. E a empresa tem que entender de que nós, usuário, é para nós que temos que arrumar a estrada, porque é nós que pagamos. A empresa só vai ter lucro, vai ter recurso se tiver gente circulando, né? É nós, então... Nós não estamos aqui fazendo uma crítica por crítica, nós estamos aqui fazendo uma exigência porque nós estamos pagando, entendeu? É nós que pagamos, a empresa existe em função do usuário que passa todos os dias no pedágio, mesmo com a cara feia de achar ruim pagar, bom, tem que pagar, mas a gente quer um serviço de qualidade. Esse para mim é o centro da discussão. Exatamente. E sobre a questão, agora eu vou trazer a pauta para, digamos assim, para as anotações que me foram passadas pela produção. Em relação à questão da faixa nova mesmo, que está aqui até o bairro Camobi, que está havendo esse estudo para se chegar a uma conclusão a respeito da viabilidade de fazer a duplicação e buscar depois recursos para isso, né? Tem alguma perspectiva, vamos partir disso aí, de que isso venha a acontecer? Eu não tenho todos os dados, logicamente, né? Mas o que eu acho, assim, como eu acho que foi uma falha gritante, na minha ponto de vista, errônea do governo, não ter colocado esse trecho, e talvez faltou também um pouco do olhar de todos nós aqui da cidade para exigir um pouco mais naquele momento, eu acho que o governo percebeu o equívoco e lança, logicamente, a ideia de que, nós estamos fazendo o projeto. Tardiamente, né? Tardiamente, estamos fazendo o projeto. Eu quero dizer o seguinte, eu espero, logicamente, que aconteça. Agora, no momento que o governo tem dito que não tem dinheiro para isso, para aquilo, nós vamos ter que discutir essa questão ainda. Espero que a gente vai ter muita pressão, né? Eu acho que tem dinheiro, mas aí é uma discussão do governo. Mas é uma discussão que não basta só fazer o levantamento, e é bom, tem que ter o projeto. Mas na hora que esse projeto for apresentado, que não pode ser daqui a 2, 3 anos, tem que ser o quanto antes, a gente possa, a partir daí, também fazer com que o governo tenha um planejamento, tenha um plano de ação, um plano de construção da obra. Porque essa obra,
ela é complementar, ela deve estar junto, mas ela é complementar o que vai acontecer na outra, entendeu? Porque se nós duplicar outra e não tiver essa parte aqui, ela deixar estrangulada, um gargalo, entendeu? Não é? Porque isso vai dar em continuidade à própria questão da travessia urbana. Quer dizer, no momento que tu conseguir fazer isso aqui, chegar lá, nós temos direto, enfim, de Porto Alegre até a saída para São Pedro do Sul, um aspecto de rodovia de cidade grande. Porque eu acho que esse é a grande tarefa. Está quase. Então, esse foi mais um dos equívocos do contrato. Eu acho que sim. Mais porque um nem dos está no equívocos. contrato. Porque não está, né? Porque deveria estar no contrato. Diziam na época de que o problema que o governo fez por conta de que o trecho era aquele ali só, de 208 quilômetros. Porque se ele tivesse desde o início feito, claro, porque ia ser um pouquinho mais o pedágio. Bom, não sei se ia ser mais, entendeu? Nós não temos empiricamente. Né, só. Mais um, desculpa eu interromper aqui, mas mais uma vez nós estamos discutindo um absurdo aqui, porque RS 287, né? Sim, me corrija se eu estiver errado, é a faixa nova, mas o nome dela é RS 287. Pelo amor de Deus, ela tem que estar contemplada, né? Aí vai as pessoas e fazem um projeto e deixam uma parte, digamos assim, a parte extremamente importante, urbana, necessária. Não dá para entender, né? Mas coisas que não dá para entender, né? Essas coisas que a gente não consegue entender e acabam desgastando muitas vezes as administrações públicas por falta de capacidade de compreensão do global, né? Então acho que... Mas a gente está muito focado agora, logicamente, no 208 quilômetros. Sim. Mas a gente vai continuar sem descuidar dessa ideia. Porque a gente vai logo aí adiante, inclusive, eu vou fazer um questionamento ao governo de qual é o prazo para a entrega desse projeto que eles fizeram. Acho que isso é uma coisa importante. É o projeto do governo do Estado, né? Do governo do Estado. Contratou uma empresa. Contratou uma empresa, seria, deixa-me ver, tem Engenim de Pinhais, no Paraná, seria a empresa que está elaborando esse projeto. Então, né? Agora também, essa é uma questão, uma empresa dessa que elabora um projeto desse, na minha avaliação, talvez aí nós temos que ficar antenado, inclusive, talvez na conversa com o vice-governador levantar isso. De novo, não dá para nós correr no erro, de repente, só conhecer os detalhamentos depois que terminou o levantamento do projeto. Porque a cidade tem que saber o que vai acontecer. Não está na conta a empresa que vem lá de Pinhais, entendeu? Mas quem conhece, como diz o olho do dono engorda o boi. É nós que conhecemos o trecho aqui detalhadamente. Bom, será que vai ter aquilo que nós imaginamos? Ou apenas uma visão da engenharia, nada contra, mas que não tem a realidade da cidade? Eles já correram um erro de achar que a praça de pedágio antes do recanto não ia ter um faturamento adequado. Exatamente. Sim, já é um erro, né? Claro. É a que mais tem. Exato. E se eu não me engano, foi a última a entrar em operação. Então, quer erro maior que esse de estratégia, né? Do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista empresarial, né? Então eles já recorreram no erro, né? Então tá errado, foi a última praça e aí até a própria empresa, quando nós fomos lá, ele falou, o faturamento tá surpreendente ali naquela praça. Mas é claro, eu vi que acontecer, nós que moramos aqui dentro do nosso análise política. Não, ainda temos 7 minutos. Nossa análise empírica eu já vi que ia faturar bem ali, né? Porque o tráfego no final de semana, principalmente, é muito grande. E a tendência é ampliar porque as atrações cada vez são maiores, entendeu? A própria questão das termas, etc e tal, acaba não só final de semana, se tu olhar e for para aquela região ali, é fila de carro indo para lá, não só de Santa Maria, gente que vem de outras regiões, que passam por aqui. Passam por aqui. Evidentemente. Existe uma cultura já de fazer passeio na Quarta Colônia. Sim, essa é uma coisa antiga já, né? Sim. Que agora... Gastronômico, principalmente. Né? Incorporou muito, e a tendência é ampliar, muito, né? porque há investimentos poderosos ali na Quarta Colônia. E eu acho sempre digo isso, que a Quarta Colônia, durante muito tempo, como toda a região, esperou pela liderança de Santa Maria em relação a algumas ações na área de turismo, etc. Como não aconteceu isso, eles resolveram cuidar da própria vida e agora nós temos que nos beneficiar dessa questão dos geoparques, geoparque da Quarta Colônia, geoparque de Caçapava, que eu estou extremamente envolvido nisso também, que é um outro tema muito interessante, que valeria a pena fazer um bom debate aqui. Mas eu acho que a válvula propulsora da Quarta Colônia é o próprio Recanto Maior. Sim. Eu acho que
amplificou. Existe uma quarta colônia antes do Recanto. Ah, sim, sem dúvida. E uma quarta colônia depois do Recanto Maestro. Sem dúvida. Tudo que foi feito ali, o investimento e uma visão de futuro impressionante, né? Porque eu acho que isso que falta para muita gestão pública, visão de futuro. Poderio de planejamento muito forte, muito forte. Mas nós podíamos, claro que ainda não estamos encerrando o programa, mas resumindo o que se falou aqui, concluir. É fundamental que permaneçamos atentos, né? Que não percamos a perspectiva da necessidade de que trabalhemos de forma coletiva, de forma unida, né? E utilizar os mecanismos de negociação e de pressão todos que forem possíveis legalmente, né? Quer dizer, não podemos ficar mais uma vez a cabresto da vontade de não sei de quem, da decisão não sei de quem, sem nos ouvir, sem levar em consideração isso que eu volto a repetir que tu disseste no início, Valdeci, um desrespeito com Santa Maria, um absoluto desrespeito, porque, puxa vida, desconsiderar a importância que nós temos no cenário gaúcho, não vou falar na questão regional, é desconhecer a realidade do nosso estado, né? Bom, nós temos aqui uns 1 minuto e meio para cada um fazer uma conclusão. Não, eu só quero agradecer, Candinho, a oportunidade aqui. Eu acho que você fala bem, quer dizer, independente de qualquer questão, Santa Maria tem hoje geograficamente uma localização, né, extremamente importante, tem toda a sua importância econômica, social, cultural, política, enquanto contexto geral do Estado. Não pode simplesmente ser tratada dessa forma, à margem das questões mais importantes. Eu brinco que nós somos o coração do Rio Grande, não podemos permitir de jeito nenhum que seja atingido esse coração sem que a gente possa participar ativamente, né? Então eu acho que a iniciativa que todos nós estamos tomando, ela é absolutamente louvável. Quero dizer que, da minha parte, enquanto mandato popular dessa cidade, da região, me coloco sempre à disposição. Eu já falei isso em alguns locais, eu acho que às vezes aproveitam um pouco as lideranças de Santa Maria, né, por várias razões que não é o caso aqui, mas independente de aproveitar pouco ou menos ou mais, eu estarei sempre tentando trazer para a unidade. Todos. Eu acho que a gente tem que perceber que as disputas políticas são no ano eleitoral, que a gente disputa legitimamente, cada um com a sua visão, com a sua compreensão, com a sua ideologia, mas a partir do momento que passou as eleições, quem não tiver a grandeza de fazer uma grande unidade em prol da sua cidade, da sua região, está errado, porque aí tu faz política pro umbigo e não pro coletivo. Eu acho que a gente precisa, essa cidade precisa pensar além do Cadena, ou seja, deve pensar um pouco maior do que, porque nós temos capacidade, competência, tem todas as condições de fato Santa Maria se transformar numa grande referência, não da região, do estado enquanto um todo. Temos capacidade, temos energia para isso, temos gente capacitada, temos as condições. Eu acho que só faltam alguns detalhes para ajustar a nossa ação. E a ação tem que ser coletiva. Espero que a gente possa contribuir com isso. Agradeço muito, parabéns aí pelo programa. Andrei. Gostaria de agradecer também a ti, Candinho, ao André da TV Santa Maria pelo convite, em nome da CACISME, aqui representando o presidente Pacheco. E dizer que Santa Maria, bem como o deputado sabiamente sempre fala, e eu acho que conhece Santa Maria como poucos, né, deputado? Santa Maria, ela precisa ter importância devida, que ela é devida, né? Ela, pelo protagonismo regional, pelo próprio desenvolvimento econômico dela. Agora, eu acho que fazer um parêntese, né, a questão do vestibular voltando, isso vai nos dar uma baita força econômica novamente para a cidade, imobiliária, tudo vai mexer. E Santa Maria, eu gosto de dizer que eu sou muito egoísta quando falo de Santa Maria. Santa Maria, ela precisa, nós vamos, e a CACISME vê de uma forma que nós vamos sempre lutar por unhas e dentes o que puder e que for afetar o desenvolvimento de Santa Maria. O que for atingir o desenvolvimento empresarial e o desenvolvimento social também, porque a gente acredita que a economia e o desenvolvimento sendo facilitado, isso vai ecoar naturalmente no social, né? E a CACISME, ela vai estar sempre vigilante, sempre de prontidão
a esse tema da RST 287. Por quê? Porque ela é fundamental para o desenvolvimento de Santa Maria. A RST 287, assim como um aeroporto, na qual nós ajudamos a administrar, é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Eu torno a dizer, nós estamos em 2023. É um tema que eu não gostaria de estar tratando aqui, era a condição de uma rodovia que liga a capital do estado, né? Nós podíamos estar tendo outro tipo de debate aqui, mas não que a rodovia está com buracos. Então, eu acho que a gente tem que superar isso aí, e a gente vai fazer de tudo para superar, que a gente vai fazer tudo que tiver ao alcance dela, para que dentro da lei, para que a gente consiga acelerar o processo ou melhorar a questão da rodovia. E eu torno a dizer, nós temos um parecer já elaborado por uma equipe competente, jurídica, que nós estamos com ele guardado e iremos acionar na hora certa, ao nosso ver. Estamos só esperando o prazo que a gente, definiu um prazo internamente e conversando com a empresa, mas a gente tem esse parecer e esse parecer deverá ou não ser usado. Então, nós estamos sim, Candinho, concluindo, estamos preparados para entrar se é que infelizmente a gente vai ter que fazer isso, a gente fará. E isso a gente está pronto para fazer. Por quê? Porque a gente entende que impacta diretamente no desenvolvimento da nossa cidade. Muito bem, meus queridos. Foi uma enorme alegria tê-los aqui para debater esse tema de tanta relevância, né? E eu saio feliz porque, primeiro, pela oportunidade de reencontrá-los, de revê-los. O Valdeci sabe o quanto de carinho eu tenho por ele, até porque temos uma origem comum, né? Se nós nascêssemos hoje, nós seríamos dilermandenses, né? Da grande Dilermanda. Né? Eu acho ainda que Dilermanda ainda vai ser o centro de uma região metropolitana, né? Mas assim, independentemente dessa brincadeira, o Valdeci sabe assim do carinho, da consideração que eu tenho por ele. O Andrei eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta do diálogo, que gosta do debate de ideias, porque eu acho que é assim que a gente constrói as coisas, né? E o Valdeci, que é um homem com essa característica, ele pode exercitar isso no parlamento, que é o local, né, próprio para os embates dialéticos, para trocar ideias, para discutir, mas tem esse outro lado prático, que é a possibilidade de agir de forma objetiva, no sentido de buscar resultado para as demandas sociais da comunidade que ele representa, né? E ele faz isso muito bem, assim como a Cassime desempenha o seu papel. Nós estamos assim, chegando ao final do programa, e o programa foi gravado dia 28, sexta-feira, eu acho que está sendo veiculado inicialmente no sábado, e ontem, então, sexta, houve a abertura da 50ª edição da nossa Feira do Livro, que é uma demonstração da enorme pujança de Santa Maria. Sem favor algum, o nosso maior evento cultural, é a segunda feira maior em espaço aberto no Rio Grande do Sul, perdemos apenas para a Feira de Porto Alegre, é uma das mais antigas, é a 50ª edição nesse formato, e está lá na Praça Saldanha Marinho, e nós esperamos assim o prestígio da nossa comunidade para esse empreendimento tão vigoroso e tão importante para a vida cultural de Santa Maria. Puxar a brasa um pouquinho para o meu passado, no próximo, fazer um merchanzinho, no próximo sábado, aliás, na próxima sexta, dia 5 de maio, nós, integrantes da Turma do Café, estaremos lançando mais um livro, 1973, um ano que conta, justamente levando em consideração o ano da primeira edição da Feira do Livro, que foi promovida pelos alunos do 2º ano do curso de Comunicação Social de Santa Maria, que era a primeira turma do curso de Comunicação Social, né? Que tiveram, num momento de trevas políticas, a ousadia de levar livros para a praça para vender por preços mais baratos. E tem figuras que participaram desse episódio muito importante para a vida de Santa Maria. Eu vou lembrar um que é falecido, o Memo Adelmo Genro Filho, que era dessa turma,
E nós estamos, de alguma forma, relacionando o nosso livro com a data da feira, tendo certamente assim 1973 como mote, e tem boas histórias aqui para os nossos amigos compreenderem um pouco da realidade social que se vivia naquele período. Eu acho que podemos encerrar, né, seu Ademir? Ok, muito obrigado mais uma vez ao deputado, muito obrigado mais uma vez ao Andrei, obrigado aos nossos amigos telespectadores, e nós prometemos que voltaremos com mais edições do Santa Maria Frente a Frente, inclusive, quem sabe, discutindo a questão da retomada do vestibular na Universidade Federal Santa Maria. Muito obrigado, retornamos.